Fala galera, meu nome é Davi Caldas, você está no Intelectus Podcast, o seu podcast de teologia e assuntos afins. Esse é o episódio de número 26 e hoje nós vamos conversar sobre o que a Bíblia diz sobre o princípio do sola scriptura. Existe base bíblica para esse princípio? E o que a Bíblia diz sobre o magistério e a tradição da igreja? Existe base bíblica para o princípio contrário ao sola scriptura, que seria o tripé Bíblia, magistério e tradição, defendido pela Igreja Católica? Esse é o tema que nós vamos trabalhar nesse episódio. Antes de começar, você já sabe, se você está ouvindo esse podcast pelo YouTube, não deixe de curtir, comentar, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal caso não seja inscrito e ativar o sininho de notificações para não perder nossas atualizações. Caso esteja ouvindo esse podcast em outra plataforma de vídeos ou de podcasts, também não deixe de divulgar o nosso trabalho. Você também pode ajudar esse podcast financeiramente fazendo um Pix para a chave davicaldasb, esse B é de Bezerra, @gmail.com. Dito isso, vamos começar o episódio. No episódio anterior, eu trabalhei com o ouvinte qual seria, na minha opinião, a melhor metodologia para discutir o princípio do sola scriptura, que é um princípio defendido pelos protestantes. Ali nós concluímos que a melhor metodologia envolve a pesquisa na própria Bíblia de textos que confirmem ou neguem o sola scriptura e de textos que confirmem ou neguem o princípio católico do tripé Bíblia, magistério, tradição. Nós também vimos no episódio anterior qual é a definição de sola scriptura, o que exatamente significa esse termo, o que não significa esse termo e quais são as suas implicações. Vimos ainda qual é a crença católica, o que significa o tripé Bíblia, Magistério, Tradição e também quais são as implicações desse princípio católico. Tudo isso é bastante importante para poder prosseguir com o que nós vamos fazer nesse episódio hoje, que é justamente uma análise de algumas passagens bíblicas sobre o assunto. Assim sendo, se o ouvinte não chegou a ouvir o episódio anterior, eu sugiro que pause esse episódio, ouça o anterior e só então volte aqui. Fazendo isso, o ouvinte entenderá perfeitamente o que eu quero dizer com sola scriptura, o que eu quero dizer com cada termo usado nesse episódio e por que eu escolhi essa metodologia. Muito bem, sem mais delongas, vamos às análises dos textos. Eu quero começar com a passagem que está em Isaías, no capítulo 8, versos 19 e 20. Ela diz o seguinte: "Quando disserem a vocês, consultem os médiuns e os adivinhos que sussurram e murmuram, será que um povo não deveria consultar o seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? À lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, jamais verão a luz do alvorecer." Se considerarmos a datação mais conservadora do livro de Isaías, esse texto foi escrito por volta do 8º século a.C. À época, os hebreus já estavam divididos em dois reinos, o reino do sul, que era o reino de Judá, e o reino do norte, que era o reino de Israel. E os dois reinos se encontravam em um período de extrema corrupção moral. Nos capítulos 7 e 8 em específico, a narrativa nos conta que existia uma ameaça de invasão por parte de duas nações ao reino de Judá. E é exatamente por conta disso que o texto, no verso 19, dirá que algumas pessoas convidavam a outras para consultar médiuns e adivinhos. O que o texto está mostrando aqui é que, por causa das ameaças de invasão, muitas pessoas acabavam recorrendo aos serviços de adivinhação e mediunidade para saber como seria o futuro e como eles poderiam se proteger dessas invasões. E a resposta que a Escritura afirma que deveria ser dada a esses convites é a de que as pessoas deveriam falar de acordo com a lei e o testemunho. Mas o que significa aqui a expressão lei e testemunho? Bom, em relação à lei, não há muito o que se discutir. O termo hebraico utilizado aqui é Torá. É o mesmo termo usado para se referir aos 5 primeiros livros da Bíblia, escritos por Moisés, e também a todos os mandamentos contidos nesses livros. E, historicamente, na literatura judaica, tanto dentro da Bíblia quanto fora da Bíblia, o termo Torá quase sempre é utilizado nesse sentido. A exceção fica por parte apenas de quando se refere a uma lei específica, como a lei referente à pessoa que está com lepra. Em suma, na expressão lei e testemunho, a palavra lei faz referência à lei escrita, aos 5 primeiros livros de Moisés, e aos 613 mandamentos que estão escritos nesses livros.
E quanto à palavra testemunho? Existem aqui duas opções. A primeira é que testemunho se referiria a todos os outros livros que foram escritos depois de Moisés pelos profetas, até o profeta Isaías. Eles seriam um testemunho justamente da lei, a Torá. Uma das evidências nesse sentido é que, ao longo da história judaica, sempre foi muito comum as escrituras serem divididas em 2 ou 3 partes. A primeira seria justamente a lei, a Torá. A segunda pode ser todo o restante da Bíblia ou apenas os chamados profetas. E, finalmente, quando há uma terceira parte, essa parte é composta pelos chamados escritos, que são livros como Salmos e Provérbios, literatura poética e sapiencial. Assim, é bastante plausível e até provável que esses testemunhos aqui se refiram a essa segunda parte da Bíblia hebraica. Em suma, a todos os livros que foram escritos por autores depois de Moisés. A segunda hipótese é que esses testemunhos seriam não apenas os livros escritos depois de Moisés, mas incluiria também toda a tradição oral e até mesmo escritos de profetas que não entraram no cânon sagrado. Afinal de contas, a própria Bíblia menciona que alguns profetas deixaram alguns escritos que não eram canônicos, que não entraram no cânon sagrado. Esses escritos, inclusive, se perderam no tempo. Nós só os conhecemos por algumas menções breves na Bíblia. Pois bem, o que esse texto tem a ver com o assunto sola scriptura? É bastante evidente, o profeta está colocando as escrituras como sendo a regra de fé e prática, a base de todas as doutrinas, o padrão para julgar se alguma crença ou prática é aceitável pelo Senhor ou não é aceitável pelo Senhor. E isso, como vimos no episódio anterior, é a definição de sola scriptura. Mas aqui, claro, algum católico poderia replicar que se a palavra testemunho ali no texto significar algo mais amplo do que simplesmente os escritos dos profetas depois de Moisés, então o texto estaria defendendo não o sola scriptura, mas sim o tripé Bíblia, Magistério, Tradição. O problema desse argumento é que, primeiro, é mais provável que o testemunho ali se refira realmente à segunda parte da Bíblia hebraica. E, segundo, mesmo que testemunho ali se referisse também a toda a tradição oral desenvolvida depois de Moisés, e há também escritos que não entraram na Bíblia hebraica, o ponto é que esse testemunho vem acompanhado da lei, e provavelmente ele é um testemunho da lei. E a lei ali é a Torá, são os 5 primeiros livros de Moisés. Ou seja, mesmo que o testemunho seja algo além do que está escrito e além do que foi colocado no cânon, ainda assim, todo esse testemunho está baseado, está pautado na Torá. E o motivo pelo qual ele é colocado ao lado da Torá, como tendo a mesma autoridade que a Torá, é justamente pelo fato dele estar pautado na Torá. E essa, mais uma vez, é a definição de sola scriptura. Além disso, não parece que Isaías está abrindo margem ali para que os ensinos e as doutrinas pudessem vir de outras fontes, como líderes religiosos ou algum tipo de tradição oral desses líderes. Ao colocar a lei e o testemunho como base, o que Isaías está fazendo é dizendo que a Torá era a base de tudo, que o testemunho só tinha validade porque estava pautado na Torá e que, portanto, qualquer líder ou tradição que fosse contrário à Torá e ao seu testemunho não deveriam ser considerados. Um ponto interessante é que quando interpretamos esse texto dessa maneira, e parece que essa é uma interpretação plausível, existe uma doutrina da Igreja Católica Romana que é diretamente confrontada por esse texto. É a doutrina de que nós podemos orar para pessoas mortas que foram muito santas aqui na Terra, ser ouvidos por essas pessoas mortas, receber intercessão dessas pessoas mortas e receber até mesmo bênçãos dessas pessoas mortas. Em outras palavras, o que temos aqui é uma consulta aos mortos, uma comunicação com os mortos, ainda que seja uma consulta, uma comunicação um pouco mais indireta. E o que o texto vai dizer é que as pessoas devem não consultar aos mortos, mas consultar a Deus. E que qualquer doutrina, qualquer crença básica, qualquer prática básica deve ser pautada nas escrituras sagradas. Pois bem, esse princípio revelado aqui em Isaías 8, 19 e 20, na verdade perpassa todo o Antigo Testamento. O princípio começa a ser construído, evidentemente, lá na Torá. Nos versos 3 e 4 de Êxodo 24, por exemplo, podemos ler:
Moisés foi e transmitiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: tudo que o Senhor falou, nós faremos. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. Mais à frente, no verso 7, nós lemos: depois pegou o livro da aliança e o leu para o povo, e eles disseram: tudo que o Senhor falou, nós faremos e obedeceremos. E mais à frente, no verso 12, falando sobre os 10 mandamentos, o próprio Senhor diz a Moisés: suba para junto de mim, no monte, e fique lá. Darei a você tábuas de pedra, a lei e os mandamentos que escrevi, para que você ensine o povo. Note que toda a base do ensino do povo é colocada por escrito aqui. O que temos nesses textos é a formação das escrituras, mas não para por aí. Em Deuteronômio capítulo 30, versos 9 e 10, o Senhor diz que se alegrará de Israel se o povo guardar os seus mandamentos e os seus estatutos, escritos neste livro da lei. Já em Deuteronômio 31, a partir do verso 9, podemos ler o seguinte: Moisés escreveu esta lei e a entregou aos sacerdotes, filhos de Levi, que levavam a arca da aliança do Senhor, e a todos os anciãos de Israel. Moisés lhes deu a seguinte ordem: ao final de cada 7 anos, precisamente no ano do perdão das dívidas, na festa dos tabernáculos, quando todo Israel se apresentar diante do Senhor, seu Deus, no lugar que este escolher, vocês devem ler esta lei diante de todo o povo. Reúnam o povo, os homens, as mulheres, as crianças e os estrangeiros que se encontram nas cidades onde vocês moram, para que ouçam, aprendam e temam o Senhor, o Deus de vocês, e cuidem de cumprir todas as palavras desta lei. Então note que a lei escrita vai sendo colocada como central para os hebreus. Todo o ensino, toda a doutrina deveria girar em torno dessa lei, deveria estar baseada nessa lei, não poderia contrariar a Torá. E isso, claro, é fielmente seguido pelos profetas que vêm depois de Moisés. O capítulo 1 de Josué já dá a tônica. Do verso 7 ao verso 9 podemos ler: então somente seja forte e muito corajoso para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que você andar. Não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Essa mensagem é praticamente repetida no final do livro de Josué, no capítulo 23, verso 6, quando o próprio profeta e líder do povo exorta Israel para guardar e cumprir tudo o que está escrito no livro da lei de Moisés. É justamente por essa fidelidade de Josué à Torá que no capítulo 24 de Josué, nos versos 25 e 26, é dito que o que Josué disse ao povo, ele escreve no livro da lei de Deus. O que essas palavras indicam é que os escritos de Josué, e talvez o próprio livro de Josué, foram postos ao lado da Torá de Moisés, evidenciando que o cânon seria continuado. Essa continuação, no entanto, seguiria o mesmo padrão. Tudo que fosse escrito e fosse adicionado às escrituras teria que se basear e se pautar na Torá e, evidentemente, nos outros livros que também se basearam na Torá e por isso foram adicionados ao cânon. Dito de outra forma, Josué, para ser adicionado ao cânon, precisou se basear na Torá, e dali para frente os outros escritos que fossem adicionados ao cânon teriam que se basear na Torá e em Josué. Voltando para a questão da Torá, existem uma série de textos na Bíblia hebraica anteriores a Isaías que falam sobre a centralidade da lei. Vejamos, por exemplo, alguns salmos. O Salmo 1, no verso 2, diz que é feliz aquele cujo seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. O Salmo 19,7 diz que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. No Salmo 119, 105, podemos ler que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. E no Salmo 119, 142, lemos que a tua justiça é justiça eterna e a tua lei é a própria verdade. Essa visão exaltada da lei e também dos profetas que foram sendo adicionados depois e que concordavam evidentemente com a lei, continua após Isaías. Em Daniel 9, por exemplo, nos versos 10 e 11, o profeta reconhece o quanto o povo tem pecado contra Deus, e ele afirma:
Não obedecemos à voz do Senhor, nosso Deus, para andarmos nas suas leis, que nos deu por meio dos seus servos, os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei e se desviou, deixando de ouvir a tua voz. Por isso, as maldições que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, e que foram confirmadas com juramento, se derramaram sobre nós, porque pecamos contra ti. Cabe lembrar que os profetas canônicos reconheciam os livros uns dos outros como sagrados. Nesse mesmo capítulo 9 de Daniel, por exemplo, no verso 2, ele afirma: Eu, Daniel, entendi pelos livros que, de acordo com o que o Senhor havia falado ao profeta Jeremias, a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Para citar outro exemplo, o livro do profeta Ezequiel cita o profeta Daniel, nos capítulos 14 e 28. Assim, o cânon vai sendo construído através daquela regra de que tudo deveria estar pautado na Torá e nos profetas anteriores, e vai sendo reconhecido por esses profetas ao longo do tempo. Fica patente no Antigo Testamento, a Bíblia hebraica, que tudo aquilo que ia sendo adicionado às Escrituras tornava-se um padrão para a fé e a prática, tornava-se um padrão doutrinário. E essa adição só poderia acontecer, evidentemente, se esses escritos formassem uma unidade muito forte e muito coerente com a Torá e os demais profetas, e se também houvesse fortes evidências de que esses novos escritos estavam sendo inspirados por Deus e, claro, se eles fossem impactantes e relevantes o suficiente para serem colocados ao lado da Torá e dos demais profetas. Presumivelmente, os profetas que não escreveram coisas tão impactantes e relevantes acabaram não sendo copiados e preservados o suficiente e se perderam no tempo. E isso, claro, está dentro da provisão divina e do plano divino para formar as Escrituras com aquilo que Deus julgava ser o principal, o fundamental e o ideal para a formação dessas Escrituras. Pois bem, saindo do Antigo Testamento, a Bíblia hebraica, temos vários textos no Novo Testamento que mantêm o mesmo padrão. Nos capítulos 4 de Mateus e de Lucas, por exemplo, nós temos as tentações de Satanás a Jesus no deserto. Interessantemente, em todas as 3 tentações relatadas, Jesus responde a Satanás com citações diretas das Escrituras. Quando Satanás sugere que Jesus transforme as pedras em pães, Jesus afirma: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Essa é uma citação de Deuteronômio 8:3. Já quando Satanás sugere que Jesus se jogue do pináculo do templo para que os anjos o salvem, Jesus afirma, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Essa é uma citação direta de Deuteronômio 6:16. Finalmente, quando Satanás propõe a Jesus que ele o adore, Jesus responde, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Essa é uma citação direta de Deuteronômio 6:13. Então note que em todo momento Jesus utiliza as Escrituras, aquilo que está escrito para vencer a Satanás. E não só isso, Jesus está utilizando a primeira parte das Escrituras hebraicas, a parte mais importante, a lei, a Torá. Outro ponto relevante é que Jesus não faz um apelo à tradição judaica ou ao magistério judaico. Ele não fala sobre o que os rabinos dizem, ou o que os sacerdotes dizem, ou o que os escribas dizem, ou o que uma longa tradição vem dizendo. Ele simplesmente contrapõe o diabo com as escrituras sagradas. Mais uma vez, então, temos aqui um indício de que o sola scriptura é apoiado pela Bíblia. Outra passagem interessante está em Mateus 5, dos versos 17 a 20. Ali Jesus está fazendo o seu primeiro grande sermão público, o famoso Sermão do Monte, e ele afirma para as pessoas, não pensem que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Porque em verdade lhes digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que desrespeitar um destes mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque eu afirmo que, se a justiça de vocês não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. É importante mencionar que a lei e os profetas aqui são uma referência à Bíblia hebraica. E esse texto é interessante porque Jesus não apenas afirma que não veio abolir
nada da lei e dos profetas, como também mostra que o magistério da época era falível. A justiça do povo deveria ser muito maior do que a justiça dos escribas e fariseus, que eram os grandes líderes da época. Ou seja, o texto claramente está trazendo o leitor e trazendo os ouvintes originais para a importância das escrituras. As escrituras aqui são muito mais importantes do que os próprios líderes. Mas não para por aí. No verso seguinte, Jesus começa a confrontar uma série de tradições orais que circulavam, deixando claro que o ensino dele era diferente dessas tradições. E as fórmulas utilizadas por Jesus para deixar claro que ele não estava falando das escrituras, mas sim de tradições orais, eram as seguintes: vocês ouviram o que foi dito, ou ainda, vocês ouviram o que foi dito aos antigos. Note que essa expressão é totalmente diferente da expressão utilizada no capítulo anterior, quando ele fala a Satanás, está escrito. E por que Jesus confrontava essas tradições orais? Porque muitas delas estavam erradas, ou porque eram interpretações superficiais das escrituras, ou porque eram interpretações distorcidas, ou porque eram adições às escrituras. Por exemplo, no verso 43, Jesus afirma: vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês. Note que, de fato, nas Escrituras existe o mandamento de amar o próximo. Está em Levítico 19:18. No entanto, o complemento odeie o seu inimigo não se encontra na Torá e em nenhum dos profetas. Pelo contrário, no próprio texto de Levítico 19, nos versos 17 e 18, podemos ler: não guarde ódio no coração contra o seu próximo, mas repreenda-o e não incorra em pecado por causa dele. Não procure vingança, nem guarde ira contra os filhos do seu povo, mas ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Eu sou o Senhor. Já em Provérbios 25, 21 a 22, podemos ler: se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer, se tiver sede, dê-lhe de beber, porque assim você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele, e o Senhor recompensará você. Em suma, Jesus mostra no Sermão do Monte que a tradição poderia conter erros, poderia conter coisas que iam contra a própria Bíblia. O ensino de Jesus, no entanto, sempre era pautado nas Escrituras Sagradas. Outra passagem interessante está em Mateus 15 e também em Marcos 7. Na ocasião, alguns fariseus, vendo que os discípulos de Jesus não lavaram as mãos antes de comer, questionaram ao mestre sobre por que os seus discípulos não seguiam uma tradição rabínica, uma tradição dos anciãos, que era de lavar muito bem as mãos antes de comer. E essa lavagem, diga-se de passagem, não era relacionada à higiene, mas sim a uma tradição ritualística. Segundo essa tradição, se as mãos não fossem cuidadosamente lavadas antes de comer, elas poderiam tornar ritualisticamente impuros os alimentos. E assim, ao consumir esses alimentos, a pessoa estaria ritualisticamente impura também. O problema dessa crença é que ela não possui base bíblica, não é uma ordem bíblica. Como Jesus responde a isso? Primeiro, ele afirma que aqueles fariseus eram hipócritas, porque ao mesmo tempo em que eles tinham tanto escrúpulo em relação a uma tradição que não era bíblica, eles também distorciam as escrituras em alguns pontos para não precisar cumprir determinados mandamentos. Jesus dá o exemplo do mandamento de honrar pai e mãe. Muitos mestres deixavam de ajudar financeiramente os seus pais velhos, separando determinada quantia de dinheiro como oferta ao Senhor. Em muitos casos, isso poderia ser uma desculpa para não ajudar os pais. Segundo, Jesus mostra que não fazia nenhum sentido aquela ideia de que os alimentos se tornavam impuros por conta das mãos que não foram lavadas. Do ponto de vista ritualístico e não higiênico, que não era o caso aqui, aquilo que havia sido comido com as mãos por lavar não poderia tornar um homem pecaminoso, um homem impuro moralmente, mas apenas aquilo que já estivesse dentro do coração desse homem, como, por exemplo, maus pensamentos e maus sentimentos. Assim, mais uma vez, Jesus mostra que tanto a tradição quanto os líderes são falíveis. A única base, a única fonte infalível eram as Escrituras. Aliás, é exatamente isso que Jesus vai dizer em João 10:35, onde ele afirma a determinados líderes religiosos que a Escritura não pode falhar.
Já em João 5,39, Jesus afirma: "Vocês examinam as Escrituras porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim." Ou seja, para Jesus, não apenas as Escrituras não podiam falhar e eram base para as doutrinas, como elas também testificavam dele mesmo. Por conseguinte, ele concordava com a concepção dos líderes religiosos de que nas Escrituras estava a salvação. Ora, se as Escrituras testificam de Jesus e Jesus é a salvação, então, de fato, as Escrituras podem salvar. É também Jesus que vai dizer em João 17,17 que a palavra de Deus é a verdade. Esse é um texto muito semelhante a um dos salmos que lemos agora há pouco, onde se diz que a Torá é a verdade. Finalmente, para fechar os evangelhos, nós podemos citar aqui alguns versos de Lucas. No capítulo 24, por exemplo, quando Jesus está conversando com 2 discípulos no caminho de Emaús, depois de ressuscitar, o verso 27 afirma: "E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras." No mesmo capítulo, nos versos 44 e 45, podemos ler: "A seguir, Jesus lhes disse: São estas as palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então, lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. O que é interessante nesses textos é que Jesus faz questão de utilizar as Escrituras para provar que ele é o Cristo. E ele faz isso justamente porque ele considerava as Escrituras como sendo a base para a doutrina, a regra de fé e prática. Pois bem, o ensino de Jesus é continuado depois dos evangelhos. Em Atos 17, dos versos 10 a 12, por exemplo, nós temos um famoso texto nesse sentido. Podemos ler: "E logo, durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição social e muitos homens." Note que o autor do livro de Atos, que é o evangelista Lucas, que foi companheiro de viagem missionária de Paulo e também era seu ajudante, considera que os bereanos eram mais nobres que os de Tessalônica porque não só aceitavam aquilo que estava sendo dito pelos apóstolos, mas examinavam as Escrituras, isto é, as Escrituras hebraicas, o Antigo Testamento, para averiguar se o que os apóstolos estavam dizendo era de fato verdade. Ou seja, o ensino dos apóstolos estava sendo examinado com base nas Escrituras. As Escrituras eram um padrão para julgar se os apóstolos estavam dizendo a verdade. E para Lucas, isso não era um problema, pelo contrário, isso fazia parte da nobreza de caráter dos bereanos. Então temos aqui mais uma passagem que indica que o sola scriptura é um princípio bíblico. Afinal, uma das coisas que o sola scriptura diz é que todas as doutrinas precisam estar baseadas, pautadas, fundamentadas nas Escrituras. E que todas as coisas precisam ser julgadas à luz das Escrituras. Há outras passagens interessantes em Atos. Por exemplo, no capítulo 24, nos versos 14 e 15, Paulo, ao apresentar uma defesa diante do governador Félix, afirma o seguinte: "Porém confesso-te que, segundo o caminho a que chamam seita, assim eu sirvo ao Deus dos nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas, tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição tanto de justos como de injustos." Já no capítulo 25, verso 8, o mesmo Paulo, agora defendendo-se diante de Festo, afirma o seguinte: "Nenhum pecado cometi contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Estou diante do tribunal de César, onde convém que eu seja julgado. Não fiz mal nenhum aos judeus, como o Senhor sabe muito bem." Já no capítulo 26, nos versos 22 e 23, Paulo afirma agora ao rei Agripa: "Mas com a ajuda de Deus permaneço até o dia de hoje, dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo a não ser o que os profetas e Moisés disseram que ia acontecer, isto é, que o Cristo devia padecer e, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao seu próprio povo e aos gentios."
Ao finzinho do livro de Atos, no capítulo 28, também há uma passagem interessante. Paulo, que a essa época estava em prisão domiciliar, esperando o julgamento de César, pregava o evangelho àqueles que iam visitá-lo. No verso 23, podemos ler: Tendo eles marcado um dia, foram em grande número ao encontro de Paulo, no lugar onde ele residia. Então, desde a manhã até a tarde, lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Aqui, mais uma vez, a centralidade está nas Escrituras, a lei e os profetas, e não na tradição ou no magistério. Saindo do livro de Atos e entrando nas epístolas paulinas, existem várias passagens que são interessantes para essa discussão do sola Escritura. Não podemos mencionar todas aqui, obviamente, mas podemos citar algumas. Em Romanos 14:4, por exemplo, podemos ler: Pois tudo o que no passado foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Aqui Paulo está dizendo que há um propósito para que as Escrituras tenham sido registradas. E esse propósito era que as Escrituras, com todas as experiências das pessoas do passado, servissem para as pessoas do presente e do futuro. Em 1 Coríntios 4:6 existe outro texto interessante. No contexto, Paulo está repreendendo os irmãos de Corinto porque muitos deles estavam criando facções com base nas lideranças. Assim, um grupo preferia Paulo, outro grupo preferia Apolo, outro grupo preferia Pedro, e uma grande inimizade estava se criando dentro da igreja. Paulo então explica que todos esses líderes são apenas homens, eles são apenas servos de Jesus, e que Jesus é quem realmente é o grande líder da igreja. É neste ponto que Paulo afirma: Meus irmãos, apliquei estas coisas figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por causa de vocês, para que por nosso exemplo vocês aprendam isto, não ultrapassem o que está escrito, para que ninguém se encha de orgulho a favor de um em prejuízo de outro. Em outras palavras, os irmãos deveriam se firmar nas Escrituras, naquilo que está escrito. E uma vez que as Escrituras não davam nenhuma base para aquilo que os irmãos estavam fazendo, eles deveriam parar. Podemos finalizar essa breve menção de passagens bíblicas sobre sola Escritura citando o texto de 2 Timóteo capítulo 3, dos versos 14 a 17. Aqui Paulo aconselha a seu discípulo Timóteo: Quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu e que desde a infância você conhece as sagradas letras, que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Esse texto é interessante porque ele reconhece que a Escritura pode tornar uma pessoa sábia para a salvação em Cristo Jesus. Além disso, ela é útil para tudo que tem a ver com a vida espiritual e moral do ser humano. E a sua utilidade é tão grande que ela é capaz de tornar um servo perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Outro ponto interessante é que Paulo parece ver com bons olhos o fato de que Timóteo foi instruído nas Escrituras desde pequeno. E esse grande conhecimento das Escrituras deveria continuar em Timóteo agora quando grande. Pois bem, o que esses e muitos outros textos que eu não cheguei a mencionar e trabalhar aqui demonstram é que as Escrituras são colocadas tanto no Antigo quanto no Novo Testamento como sendo o nosso padrão doutrinário. Além disso, a própria Bíblia afirma que as Escrituras são infalíveis, ao ponto que o magistério e a tradição são colocados em diversas passagens como sendo falíveis. Finalmente, fica claro, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, a centralidade da lei e a centralidade das Escrituras como um todo. Assim sendo, parece que nós temos boas evidências e elementos suficientes para afirmar que sim, o sola Escritura é defendido pela Bíblia Sagrada. E da mesma forma, podemos dizer que o tripé Bíblia, Magistério e Tradição não é defendido pela Bíblia. Antes disso, esse tripé é criticado, já que a tradição e o magistério são colocados como fontes inferiores às Escrituras, fontes falíveis e que, portanto, devem ser julgadas pelas Escrituras.
Mas aqui, claro, um irmão católico poderia dizer: ok, realmente a Bíblia coloca o magistério e a tradição judaicas como sendo falíveis. No entanto, para a Igreja Católica Romana, o magistério e a tradição que são infalíveis são o magistério e a tradição da Igreja Católica Romana. Para a Igreja Católica, a Igreja substituiu Israel. E substituiu porque Israel rejeitou a Jesus. Assim sendo, Israel realmente teria um magistério e uma tradição falíveis, enquanto que a Igreja que substitui Israel tem um magistério e uma tradição infalíveis. Seria isso uma verdade? Seria essa uma interpretação correta das Escrituras? Existe base bíblica para esse pensamento? Essas e outras perguntas serão respondidas nos próximos episódios. Muito bem, eu vou ficando por aqui. Espero que o ouvinte tenha apreciado esse episódio. Fique com Deus e até o nosso próximo encontro.